Estamos com o Papo Delas, mais uma mulher incrível aqui comigo, e eu quero começar a nossa conversa fazendo uma leitura de um texto chamado Caminho, a continuidade desse texto, que fala assim: quando uma mulher encontra o seu caminho, ela encontra a si. Ela se depara com o precioso que há em si. E ela não precisa de mais nada, porque tudo está ali. Eu estou com uma mulher que tem um nome do céu e paixão no mesmo nome. Uma mulher maravilhosa que fez um caminho incrível na vida, né? E hoje é uma empreendedora. Eu lhe agradeço por estar aqui, viu, do céu. Assim, uma honra ter você aqui comigo. E assim, lá no Internacional, quando eu te conheci, né? É de uma identificação, a sua força, a sua vitalidade me toca profundamente, né? E eu queria começar falando do seu caminho, que você se apresentasse. Qual o caminho do céu, paixão? Eita. Muito obrigada pelo convite. Também estou muito feliz. Queria muito estar aqui, né? É uma satisfação também. Você é uma pessoa que é uma referência para mim, pelo trabalho, enquanto mulher, enquanto ser humano. Bem, estamos na caminhada, né? Mas eu costumo dizer que é muito importante a gente revisitar a nossa história por tudo e para que a gente também compreenda o quais recursos, o quão forte a gente precisou ser ou não, né? Para chegar onde estamos. Né? Então, olhar para a nossa história com respeito, com honra, com aprendizado, né? Isso é muito importante. E a Maria do Céu, né? Mendes Paixão, que está aqui, mais conhecida como do Céu Mendes, né? A minha caminhada hoje me faz estar em algumas funções, né? Sobretudo num caminhar que hoje eu posso dizer que é um caminhar muito mais meu do que das circunstâncias da vida, né? Hoje eu consigo escolher melhor, hoje eu consigo me posicionar, hoje eu consigo caminhar com mais propósito, com mais significado, entendendo que eu tenho liberdades de escolhas, e isso é libertador, né? Então, eu sou pedagoga, empreendo em educação há mais de 23 anos na região do Trairi, né? Sou gestora do CREARTE, escola que atende crianças do berçário ao ensino médio, que inclusive lá dentro trabalhamos a bioenergética, né? Com as famílias, com os alunos, com os funcionários. Sou palestrante internacional, né? O ano passado eu estive em Orlando fazendo palestras. E este ano eu estarei na Europa também palestrando. Estou fechando um ciclo de analista, né? Mas sou terapeuta corporal bioenergética, assim, com muito orgulho, com muita honra, porque é um processo não somente para o outro, mas para mim. É o meu processo, a bioenergética faz parte da minha vida com muita força. Né? Sou analista, especialista, né, em análise comportamental, em perfil comportamental internacional também, e atuo como mentora. Né? Hoje eu desenvolvo a mentoria Acelere, né, que é uma mentoria para pessoas que desejam construir uma performance diferente, para obter resultados diferentes, sem perder a essência, sem se perder pelo caminho e não chegar lá no resultado pelo resultado, na meta pela meta, mas chegar lá inteiro, chegar lá com a sua essência e com sentido, com felicidade, né, junto a todas as conquistas. Que maravilha, eu acho que é isso que me chama mais atenção no seu trabalho, porque não é a performance somente, né? Isso. O teu caminho, ele está sempre atrelado a uma conexão de quem a pessoa é, né, do céu. Isso. E aí, quem é a mulher do céu? Você me falou da profissional. Quem é a mulher do céu? Além de mãe daquelas duas lindezas. Então, para eu falar da mulher do céu, eu preciso falar da menina, né? E eu me emociono. Tem problema, a gente se emociona junto aqui. Então, o empreendedorismo, ele tem uma ligação de origem, né, de vida. Na verdade, eu me refiro à menina porque o meu pai faleceu aos 13, eu tinha 13 anos.
tinha mais 4 irmãos para cuidar e uma mãe depressiva. E esse momento, né, eu costumo dizer, olha, às vezes aquilo que a gente acha que é um fim, né, é algo que está ali fechando sua vida, não é. O que a gente chama de fim, muitas vezes, é um grande começo, né? E perder o meu pai, que era a pessoa que geria, que mantinha, que cuidava, né, que era o dono de casa, como se diz, foi muito difícil. E com isso eu tomei a decisão de tomar conta daquela família, né? De tomar conta daquela família aos 13 anos, e assim o fiz, né? Eu não posso dizer que naturalmente na minha história, na minha vida, no meu corpo, nas minhas emoções, isso me trouxe um peso muito grande, porque uma menina de 13 anos que assume o lugar do pai, que era a pessoa que geria toda a família, né? Não é uma missão muito fácil, né? Uhum. Porém, eu tomei essa decisão de cuidar da minha família, da minha mãe. E nós morávamos em fazenda, em Ceará-Mirim, e fomos para Santa Cruz. E lá eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego, a pessoa do supermercado não queria me dar, porque não emprega criança com 13 anos, né? E aí o que eu fiz? Todos os dias eu ia lá pedir o mesmo emprego. E eu dizia a ele que eu sabia fazer muitas coisas. Sabia varrer, ele se cansou, né? Então ele me deu um emprego para conferir um estoque que eu não sabia fazer. Ele sabia que eu não sabia, que era só para me dar um não de forma educada. Mas eu não me contentei. Eu disse, olha, eu não sei fazer isso, mas o que você me perguntar de outras coisas eu consigo fazer. Aí o meu primeiro emprego foi embalando sabão com papel de jornal, de revista, né? E depois eu fui para outras funções, de sessões, do próprio supermercado. Passei por várias profissões, babá, empregada doméstica, sacoleira, que vendia muitas coisas ao mesmo tempo. Trabalhei em loja, trabalhei como auxiliar de escritório, mas enfim. Eu costumo dizer assim que quando a gente tem, não somente quando a gente tem muita fé, mas quando também a gente está determinado a chegar em algum lugar, porque o mundo é das pessoas determinadas e que agem, né? Então, quando você se determina a chegar em algum lugar, o lugar onde você está, ele é um detalhe, ele não te prende. Você está aqui, mas você já está saboreando o lá, né? O depois. Então, você está aqui, mas está se vendo lá. Então, eu tive o cuidado, né, de estudar bastante. Eu passei por N profissões, mas muito foco nos estudos. É uma coisa muito importante que eu ouvia do meu pai, que era o estudo que ia mudar as nossas vidas, que ia mudar a minha vida. Como eles diziam antigamente, tem que estudar para ser gente, mas eu entendia que o gente que ele dizia era da liberdade, né, da autonomia, do ponto de vista de se manter, né, de ter condições financeiras para isso. Então, essa foi a menina que, quando se viu nessa situação, não ficou feliz, porque os desafios eram muitos, né? Cuidar dos irmãos, da minha mãe, mesmo com uma pensão para tantos filhos, aquilo não era suficiente. E tudo aquilo foi me causando uma indignação, uma insatisfação com aquelas condições muito limitadas de vida. Até que as humilhações, né, foram muitas humilhações passadas que foram me impulsionando para estar em outro lugar. E eu tomei a decisão de que não gostaria mais de conduzir a minha vida e a da minha família, apesar da luta e do esforço, naquele espaço de tanta limitação. Foi quando eu fui convidada para uma escola privada, e lá as mães me convidaram para dar aula de reforço. E aí eu fui para minha casa, na casinha pequena, humilde, eu não conseguia atender muitas crianças, eu acho que 4 a 5. E aí veio aquele estalo, que foi o quê? Poxa, se eu estou fazendo um trabalho que as mães estão satisfeitas, as crianças também, e eu estou entendendo que isso aqui eu estou ficando boa nesta habilidade aqui de ensinar, de trabalhar o reforço,
existe uma necessidade, então se eu vou atender a necessidade dessas pessoas, eu posso vender mais. Isso com quantos anos? Eu tinha 16 para 17 anos, né? Então, eu disse, não, eu consigo mais. E é aí onde vem a visão do empreendedorismo, né? Que empreender é a capacidade que a gente tem de mudar a nossa vida e a vida de quem está perto da gente. Mas o empreendimento, ele existe para servir o outro, tá? O empreendimento, ele faz sentido quando ele existe para servir o outro, né? E aí, quanto melhor você serve, melhor será o reconhecimento e a devolutiva do seu cliente, das pessoas que se servem do teu produto ou do teu serviço. E aí eu sabia que eu podia servir mais. Foi quando eu decidi colocar uma escola de reforço. E aí eu aluguei a casa da minha mãe, aluguei um outro prédio bem antigo. Minha família foi morar dentro deste prédio, onde era a escola. Os móveis que tinham na escola eram os móveis da minha casa. E eu comprei algumas mesinhas, umas coisinhas fiadas, que eu não tinha nada. E trabalhava numa outra instituição privada para suprir. Então, eu comecei o reforço com uma média de 10 crianças. Eu, minhas 2 irmãs e uma amiga, né? Nesta época, eu ainda não era casada. E ao final do ano nós tínhamos mais de 50 alunos. 3 anos depois, aliás, isso mesmo, 3 anos depois eu tinha mais de 300 alunos. 5 anos depois eu estava num dos maiores prédios que existiam lá, né, na cidade, porque eu já era a maior escola da região. 5 anos depois, né? E hoje a gente continua nessa perspectiva, não somente do ponto de vista do crescimento do número, mas do ponto de vista de ter um processo educativo de qualidade, pautado numa linha humanística, um espaço afetuoso, né, conectado com as necessidades reais desses alunos, né, dessas famílias. E hoje nós somos referência na região em resultados, em processo educativo. E este foi um passo, não é? Foi dado no empreendimento, porque eu também entendi que quanto mais eu servisse aquelas... Eu gosto de fazer um movimento que eu vou lhe ensinar. Quando eu vou te entregar algo, comumente eu faço assim. Se for algo muito grande, eu vou com as 2 mãos, de preferência até abertas, se eu não precisar sustentá-lo. Quando você vai me entregar algo, eu vou receber assim. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O processo da entrega e do recebimento, dar e receber, ele precisa das mãos abertas. Eu não consigo te dar algo se minhas mãos estão presas. Eu não consigo receber das suas mãos com as minhas mãos fechadas. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer assim, que o que você recebe, o que o universo te devolve, o que você vai receber, muito possivelmente será na mesma proporção da sua entrega. Então, quanto mais legítima, quanto maior for a sua entrega, a sua capacidade de servir as pessoas que precisam daquela sua habilidade, daquele seu potencial, maior será o seu recebimento. Então, eu gosto muito de dizer assim, que a gente possa deixar a mente, as mãos, o coração aberto, primeiramente para que a vida flua, né? A vida, ela precisa de fluidez, de movimento, né? E para isso tem de estar aberto. E segundo, para que a gente sirva também nessa proporção de estar entregue, de estar aberto à vida, o outro, né? A tua fala já responde boa parte aqui do início das perguntas, né? Eu ia perguntar a você se mulher e empreendedorismo é uma receita que vale a pena, que dá certo, né? Você já diz disso. Ia perguntar também sobre a história, você já falou. E aí, tu falando da tua história, você falou do seu pai. E aí me fez aqui eu me emocionei e me fez uma conexão com a história do meu pai, né? Quando seu pai disse, tem que estudar para ser gente, né? Eu vi muito isso do meu pai. E acho que a gente é de gerações bem próximas, né? E a geração dos nossos pais era de uma geração que precisava batalhar muito, né? Do céu para ter as coisas, para conseguir um lugar na vida. E não foi diferente com você nem comigo, né? A gente
vem para teve que travar essa luta para chegar na vitória, né? Isso. Eu já fui muito criticada, assim, porque eu tinha um slogan que eu falava para todo mundo: não há vitória sem luta, eu dizia, né? E eu entendo que a gente não precisa atrelar sofrimento à caminhada, né? Seria muito bom que o sofrimento não existisse. Mas eu entendo também que a luta existe. E às vezes essa luta tem percalços, né? Tem dificuldades. O que você acha disso? Não há vitória sem luta? Então, não há vitória sem luta. E quando a gente olha assim para a luta, eu queria até desmistificar a questão da luta. Sim. Eu acho que luta, ela se configura a partir de um ponto de visão. O que é luta para você, não necessariamente o seu jeito de lutar é o meu jeito. Uhum. Mas eu queria também dizer uma coisa. A gente fala tanto de não sofrer, de não lutar, por exemplo, se isso remete a muito sofrimento, de não estar no lugar da dor. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva. Em que sentido? A luta, a gente vai configurando da mesma forma que a gente configura a vida, a partir das nossas experiências, a partir das nossas condições de maturidade, né? Então, a ansiedade para lutar e conquistar algo que eu tinha há 20 anos atrás não é a mesma ansiedade de hoje, né? O jeito mudou. Mas eu também não consigo enxergar diferente que quanto maior for o meu sonho, for o meu propósito, maior terá de ser o meu esforço. E aí eu preciso ter uma performance, né? Construir um processo de performance que não me deixe naquela luta que eu chegue para atingir o meu objetivo uma guerreira quase morta. Isso. Não é legal. A guerreira, né? Não pode morrer no final. Não pode morrer no final, não tem graça. Isso. A luta é sobretudo sobre ela e para ela também, né? Mas veja, passar pelas dores, passar pelas lutas, passar pelas frustrações, pelos desafios, pelas decepções. Hoje eu digo assim, tinha de ser assim. Claro, se tivesse sido muito suave, eu não sei se a do céu que está hoje falando aqui seria a mesma, não é? Mas tem coisas que elas só são, não é? E aí, veja, saborear essa luta, né? No sentido de saber assim, olha, é um desafio, mas eu estou aqui com o que eu tenho e com o que eu posso e eu vou. Isso. Né? E quanto mais eu criar uma performance de lidar com esta luta, melhor, porque eu vou me poupar, vou gastar energia de forma canalizada, assertiva, e não vou estar perdendo tempo, energia e outras coisas com coisas desnecessárias. Mas também gastar o tempo com coisas desnecessárias é um aprendizado. Né? Então, assim, eu sei que as nossas histórias são de lutas, né? Eu sinto muito que algumas lutas da nossa história e do nosso país, que advêm não das nossas decisões somente, mas de questões sociais, não precisavam ser tanto. Isso. Tá? Quando eu vejo um jovem que saiu de um sítio, passando necessidade, foi morar não sei aonde, conseguiu bolsa não sei aonde, e o pai, que é uma pessoa de vida muito humilde, muito pobre, muito carente, e aquele cara conseguiu tudo aquilo ali é plausível demais. Mas todas as vezes que eu vejo essas histórias, eu costumo segurar um pouco e refletir assim, não precisava disso tudo. Se nós tivéssemos determinadas políticas públicas que de fato acontecesse e funcionasse. Exato. Tá? Mas que a luta é importante, né? A luta no sentido de dizer assim, de fazer mais, de se dedicar àquilo. De acreditar no seu propósito. Acreditar em você. Isso. Né? Entender que vale a pena. Ter paciência com esse tempo, né? Que a gente, às vezes, tem muita pressa e cada coisa no seu tempo, de fato. Mas, olha, o que é mais importante? Eu gosto muito de dizer assim às minhas filhas. Chega um momento que a gente começa a entender que
a nossa história, apesar de todas as pessoas importantes que passam por elas, enfim, as nossas histórias, elas é sobre a gente. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo onde eu quero estar, quanto mais eu me conecto com a minha essência, eu costumo dizer que o nosso coração conhece o caminho. Inclusive, esse é o título do meu capítulo aqui, o coração conhece Isso o caminho. Mesmo. Aí você não vê mais essa luta que você vai morrer, você vê um sabor, você vê uma felicidade, né? Isso, porque eu acho que, sobretudo, né, essa luta tem a ver com você não desistir de si. Isso. Né? Aí você fala muito de performance, eu gostei muito da forma como você traz esse conceito, né? Porque tem a ver com, você fala de conexão nessa performance, né? Isso. De conexão consigo, né? Isso é incrível, né? Acho que tira a gente desse cenário do ter que fazer a todo custo, do ter que fazer de forma atropelada, de forma acelerada, né? Tira essa coisa que é vendida, traz para um lugar de conexão, né? Isso. Lutar, performar dentro daquilo que é da sua essência. Isso, né? Faz sentido. Né? E aí, pensando em coragem, porque eu acho que a tua história diz muito de coragem, pensando em coragem enquanto conexão com o coração, né? A gente às vezes associa muito coragem com apenas ter força, apenas ir, né? Você foi na vida, mas foi muito conectada, né? O que faz uma mulher de coragem, se não essa conexão, né? Eu penso. O que você fala sobre isso? Quando eu penso em coragem, eu penso muito em honra no sentido de cuidado, de respeito comigo, com o outro, com a minha história, com as minhas origens, com os seres humanos, né, com a condição humana. Eu gosto muito, porque coragem qualquer pessoa insana ela tem, né? Mas qualquer pessoa desequilibrada ela também tem. Mas eu acho que a coragem conectada, como você coloca, com a nossa essência, com respeito, sobretudo à vida, à condução da vida, né? Isso faz toda a diferença. Né? Então, assim, coragem para... eu gosto muito de... nos treinamentos, eu gosto muito de... quando é alguém que está muito preso ao medo, eu gosto muito de dialogar e orientar essas pessoas para se conectarem com alguma parte do seu corpo que remete a algo que a gente já tem tratado no processo, por exemplo, da mentoria. E eu digo assim, olha, quando você for fazer algo que te desafia e quer deixar você lá naquele lugar que muito possivelmente você não estava tendo a coragem que você sabe que tem, e às vezes a gente não acessa, toca nele. Para dizer assim, vou enfrentar. E aí, eu particularmente, quando eu vou entrar num palco muito desafiador, que tem, quando é uma plateia gigantesca e difícil, que eu sei que não vai ser brincadeira, palestrar, por exemplo, então eu entro fazendo isso aqui. Antes de entrar, eu toco aqui no meu coração, porque eu sei que eu tenho coragem para fazer o que meu coração quer. Né? E aí, ainda que eu fique com algumas questões duvidosas, que o medo faz isso com a gente, mas eu tô com coragem, vou lá e fazer. E tranquilamente, eu vou só fazer o meu melhor. Eu não vou entregar aquilo que eu não estou preparada. Isso, não vai ser nada além do que do céu. E aí, quando eu falo em alta performance, em meta, em propósito de vida, eu saio daquela euforia e adrenalina que as pessoas criam, e ansiedade, uma ansiedade que não é saudável, de ter que chegar, ter de fazer, ter de ser, ter de não sei o que lá. Eu digo muito assim, não tem de ter nada. E tem de ter tudo desde que você chegue lá bem. Porque o que a gente faz? As pessoas perguntam assim, comumente, como chegar lá? Show! Eu faço 2 perguntas. Aliás, eu faço 3. O que fazer... Como chegar lá, né? Como chegar, o que fazer para chegar em determinado lugar que você deseja? Qual o caminho, né? Qual o caminho? O que fazer para chegar lá, mas eu também pergunto assim, como é que você quer chegar lá? Por quê? Porque a minha história de foco, de determinação, de desenvolver um negócio que cresceu rápido e que eu estava lá dedicada,
Quando eu olho para trás e eu estive com um problema de saúde muito sério, que eu saí da minha casa achando que voltaria após 2 semanas, eu voltei após 6 meses. Aí eu fui entender que não é só o que eu quero e o que eu vou fazer para chegar lá, mas como eu vou chegar lá. E não faz sentido chegar nos seus sonhos, alcançar seus sonhos, metas, seguir um caminho onde você se perde no caminho. Isso. Então, por N coisas e por ter um nível baixo de merecimento, que é uma das abordagens que eu trato bastante na mentoria, a gente parte da gente, né? Não parte de outro lugar, não parte do negócio na mentoria, eu parto de você, porque você é a extensão do teu negócio e vice-versa. Mas eu preciso cuidar de mim. E por um período da minha vida, eu não cuidei de mim. E aí, quando eu estive no hospital, por N vezes eu corri risco, né, de morte mesmo lá, sem muita perspectiva, e melhorava e voltava para um lugar perigoso. Eu costumo dizer que quando eu estava no hospital, por algumas vezes eu senti a morte me acariciar. E aí, um dia que eu vi que eu estava numa situação muito difícil, eu entendi que no decurso da minha história, eu havia esquecido de mim, né? E quando eu converso com um grupo de mulheres, é muito comum as mulheres esquecerem delas em sua história, pelos filhos, pela luta, por assumir papéis sozinhas, pelas suas questões, né? Então, é muito comum as mulheres se esquecerem, é muito comum os empreendedores, inclusive, sobretudo homens, também esquecerem da família deles. E, às vezes, quando a gente acorda, como eu acordei no hospital nessas situações de risco, aí eu vi que não valia a pena. Sim. Por quê? Porque eu coloquei em risco aquilo que eu tinha de mais valor, a minha saúde, a minha vida. E você nem num hospital internado, o seu negócio ele não faz sentido. Porque você, ainda que eu trabalhava no hospital, fazia tudo disciplinadamente. Eles me chamavam, eles diziam que o quarto era da pessoa que estava melhor naquele hospital, que era o quarto mais cheiroso. Eu caminhava todos os dias, 8 horas eu estava pronta para trabalhar pelo celular, quando eu podia. Mas eu também entendi que não fazia sentido ter um carro onde eu não podia dirigir. Não fazia sentido estar no hospital e eu não podia cuidar da minha família. E eu entendi o quanto eu esqueci de mim. Eu entendi o quanto eu me violentei. Eu entendi que eu tinha chegado em um objetivo, alcançado aquela meta, alcançado o objetivo. Mas eu cheguei lá violentada da minha saúde, das minhas emoções, que eu não olhava, né, que eu negava tudo, desse autocuidado que é tão necessário. E aí, na hora em que eu estive muito mal, apesar de eu ter uma equipe maravilhosa, minhas irmãs, meus cunhados, meus amigos, mas apesar de tudo isso, na hora que eu adoeci, a minha empresa adoeceu. Entende? E foi quando eu entendi que não precisava daquela luta. Isso. Que a guerreira chegou morta. Exato. Quase morta. Eu nem ia saborear a vitória. Né? Que não faz sentido ter sucesso com seu negócio fluindo lá fora e você dentro do hospital ou preso na sua casa doente. Não faz sentido você ter um negócio e quando ele começar a fluir, você morrer. Não faz sentido. Né? Porque não é a sua vida, a vida do empreendedor não é só sobre o negócio. Primeiro é sobre ele. Sobre ele. É ele primeiro. É ele que faz acontecer. Isso. E aí teve um dia que eu estive assim, muito mal, né? Daí
eu estava muito abalada, porque já fazia bastante tempo. Eu com a criança de 4 anos, minha filha com 17 para 18 anos fazia faculdade. E aí eu disse, poxa, eu não quero morrer nesse lugar. Napoleão Rios, ele coloca numa parte do livro, quando ele fala inclusive de fé, que ele diz assim, quando a sua mente, o seu coração, ele reage, ele se manifesta, ele se revolta contra algo e quer outra coisa, todas as suas células, Isso. elas vão responder aquilo. Isso, elas se unem em função daquilo, né? E aí um dia eu já estava muito cansada de risco e a situação muito difícil, e aí eu vi que estava muito difícil. Aí eu comecei a ter medo realmente de morrer. Só que eu fiquei muito revoltada, né? Eu fiquei na hora, eu gosto de dizer assim, eu gosto de contar essa história exatamente como eu vou contar agora. Eu acho que tem momento, eu sou muito teimosa. Então, acho que teve um momento que Deus pensou assim, essa aqui eu não vou conseguir mexer na teimosia dela muito facilmente. Então, eu preciso dar uma puxada de tapete à altura para que ela olhe para mim, né? Olhe para ela. Né? E ali naquele dia, eu não esqueci quem estava naquele hospital, naquele quarto comigo, compartilhando. E eu lembro que eu fui para a janela olhar o mar, né? Que é uma vista linda, que até esse privilégio eu tinha. E aí eu disse assim, Senhor, eu não vou negar o que eu já estou entendendo. E aqui eu não estou vendo saída, né? E aí eu me lembro que eu me revoltei bastante. E era uma revolta muito grande, eu dizia assim, bem alto. E minhas colegas, minha prima que estava cuidando de mim, ela disse, olha, a gente se emocionou porque você estava ali conversando com Deus e não se deu conta de quem estava perto, né? E aí eu fui e disse assim, Senhor, eu não aceito morrer neste lugar. Eu não aceito entregar tudo que eu tenho ainda no meu coração de sonho e de propósito e ficar aqui. Porque este não é o meu lugar. Não é aqui que eu vou ficar. E aquilo ali foi tão forte, né? E chegou... E aí, quando foi passado aquele momento, né? Muitas coisas maravilhosas aconteceram, coisas extraordinárias aconteceram. Mas no outro dia eu amanheci com muito mais coragem e consegui abrir o celular, que eu já não conseguia olhar mais. Eu não conseguia atender, não conseguia responder mensagens. E ali eu disse, a partir de hoje, a minha caminhada vai ser diferente. Apesar de eu ainda não estar curada nesse dia, né? Mas a partir de hoje, essa caminhada vai ser diferente, né? E aí um dia um amigo meu disse assim, você pensou que não poderia dar certo? Eu disse, não. No meu negócio, em tirar minha família daquela vida limitada que eu consegui, né? Hoje minha família trabalha comigo, exceto um irmão meu que tem um negócio próprio. Eu nunca pensei que não poderia dar certo, porque eu me determinei a fazer até dar certo. Só que antes era custasse o que custasse. Hoje não. Eu vou fazer até dar certo. Mas eu quero chegar bem quando der certo. Eu quero chegar saudável quando der certo. Eu quero chegar feliz quando der certo. Eu quero envelhecer vendo sentido em tudo que eu construí. Uhum. Né? E eu digo assim, minhas filhas assim, mãe, eu acho que a senhora não vai se aposentar. Eu digo, olha, enquanto eu tiver energia, eu quero fazer a minha melhor entrega. Uhum. Porque no dia que essa energia for se esgotando e eu não tiver mais sã consciência ou energia para entregar o que precisa entregar, no momento que eu for perdendo essa consciência, eu vou perdendo, lembrando que eu fiz tudo que eu podia fazer. Uhum. Né? Entreguei tudo da melhor forma que eu podia entregar. Sim. Que incrível, né? Do céu. Realmente é muita paixão pela vida, né? É muita paixão e muita determinação. Fiquei te ouvindo aqui emocionada também, né?
E assim, meu Deus, quanta paixão, quanta determinação, quanta consciência do que queria, do que quer e de quem é, né? De quem eu sou. De quem você é. De quem eu sou. De quem eu sou. Isso é muito importante para que a gente também saia, deixe de se incomodar com coisas que não precisam nos incomodar na vida, nas vivências sociais. Sim, né? Sim. Então, assim, quando a gente vai amadurecendo e tomando essa consciência, não é mais qualquer coisa, qualquer jeito, qualquer pessoa que vai nos incomodar. Por quê? Porque de todos os lugares, o mais seguro é estar em você. Estar em si. Isso. E você falou uma coisa aí, né, dos exemplos que você dá para sua filha, para suas filhas, né? E eu sempre penso na maternidade como uma grande responsabilidade, né? Mas também como um grande saborear da vida, né? Isso. E conheci suas filhas, né? E fiquei pensando assim, qual os desafios, né, dessa mulher trazer essas filhas, né, para essa verdade, para essa questão de enxergar a vida, de determinismo, de coragem. Como estar educando mulheres para buscar o propósito na vida, mas sem se desconectarem, sem perder a essência, né? Isso. Olha, eu costumo dizer assim, que estar no processo de ser mãe, de fazer o que uma mãe precisa fazer, evoluindo, é muito melhor. Porque a gente não aumenta tanto sofrimento nas convivências, no processo. E quanto mais eu me conheci e me conheço e me cuido, eu sei que isso é muito forte para as minhas filhas também, né? Elas sabem o valor que tem uma terapia com um profissional sério, o quanto isso é transformador na vida de alguém que se entrega a este processo, né? E a gente se cuida nisto, né? Mas, assim, eu hoje sou uma mãe mais leve. Uhum. Eu sou uma mãe que compreende o lugar de onde elas estão, no contexto social que elas estão. Mas eu acho, assim, que influenciar os nossos filhos para as coisas boas, para escolhas boas, para convivências boas, para ambientes bons, para propósitos, ações que façam sentido, isso é muito importante. Uhum. Muitas vezes a gente quer conduzir a nossa vida, o nosso negócio, e em casa chegar e fazer o papel de pai e de mãe. Ok, mas veja, o nosso negócio, a nossa profissão, mesmo que você não seja empreendedor, ela é uma parte muito potente do nosso tempo, da nossa vida, do empregar das nossas energias. Então, veja, eu vejo que o perfil da geração das minhas filhas é um perfil diferente em N aspectos, naturalmente. Não teria como ser igual ao meu, nem eu quero que seja. Uhum. Mas aquilo que é bom, que eu entendo que eu estou trilhando um caminho bom, eu insisto para que elas estejam comigo. Uhum. Né? Eu já fiquei muito tempo ausente assim, só de corpo presente, porque eu estava ali muito focada no trabalho e tal, e eu vi que aquilo não foi bom. E hoje a gente sabe, eu digo muito isso às famílias, às vezes a gente está em casa, tem 5 pessoas, só defunto, só tá lá de corpo presente, não há conexão, não há interesse pela vida do outro, eu não consigo me conectar com os meus filhos e as coisas vão se perdendo neste ínterim que é tão importante. Então eu insisto em levar as minhas filhas para os ambientes que eu vou, eu insisto em celebrar com elas, eu insisto em contar as minhas histórias, eu insisto em que em determinadas palestras que é possível elas estejam lá na fileira da frente e que elas se emocionem como as pessoas se emocionam e que elas entendam de que lugar eu vim e que elas observem que se eu que saí de uma situação muito difícil, né,
e conseguir, então elas que têm apoio, que têm outra perspectiva, então elas podem ir muito mais, né? Sem tanto sofrimento. Sem tanto sofrimento. Sem tanta luta tão pesada, mas com mais sabedoria, com mais inteligência, né? Porém com luta. Mais livre para fazer as escolhas. Mais livre para fazer suas escolhas, né? Que eu estou lá como o apoio, né? O porto seguro, ainda que cada uma faça as suas escolhas e também pague os preços delas, né? É isso. Né? Mas é isso. E eu gosto muito hoje assim, do céu, como é que uma mãe vai empreender, vai construir alta performance cuidando dos filhos? A alta performance, ela é um desenho pessoal. Ela é o jeito que eu tenho de fazer as coisas com mais eficiência para chegar em resultados melhores com as condições que eu tenho. Então, o meu tempo, minha forma de organizar é esta e da outra pessoa é outra. É fácil? Eu gosto muito de dizer assim, olha, nem fácil e nem difícil. As coisas são possíveis para as pessoas que se determinam fazer. Então, assim, não é simples. Não é simples ser mãe, ser dona de casa, ser empreendedora, ser estudante, beleza, tanta coisa. Não é simples. Mas é possível organizar uma vida que potencializa aquilo que você quer fazer. Né? E é preciso diálogo com a tua família. Dizer, olha, eu vou falhar aqui, mas amanhã eu tô aqui. Olha, eu vou precisar viajar sozinha para fora e eu vou estar bem pertinho da Disney, eu ainda vou lá visitar, mas eu não posso te levar. E aí a gente vai ter que ter outro planejamento. Olha, eu vou precisar fazer isso. E a gente vai negociando, vai entendendo, e elas vão me apoiando, vão vibrando com tudo isso. Mas o que é mais importante de tudo isso? É elas entenderem que estar com pessoas que estão de alguma forma conectadas com o teu propósito. Fazer network com pessoas, network responsável, network recíproco, com pessoas que estão conectadas no caminho que você está indo, isso faz toda a diferença, tá? Se doar, servir, então, são condições que eu vou puxando para que elas façam da mesma forma e aprendam a dar valor àquilo que eu acho que também tem muito valor. Sim, sim. Que incrível que você está falando, né? Que sorte tem essas meninas, viu? Eu vou já falar, a gente vai já falar desse livrinho aqui, mas eu quero, antes disso, eu não posso. Estava aqui na minha cabeça, meu Deus, eu falo, não falo, mas vou falar. A tua história do céu, assim, são histórias diferentes, né? Obviamente a minha e a sua, mas elas têm similaridades, né? Eu venho de uma família muito humilde, né? E fui a primeira que fez universidade, a primeira que conseguiu, que consegue se sustentar através dessa formação, né? Que conseguiu ter um lugar organizado financeiramente, né? E que isso acaba possibilitando também ser apoio para várias pessoas da minha família, negra, de periferia, né? E você falou assim, você falou uma frase, né, que foi essa que me disparou vontade de trazer essa questão, que é estar nos lugares e você até disse assim, não está nem aí, né, como se assim atravessar para além das críticas sociais, para além dos empecilhos e desafios que você vai enfrentar em algum lugar, né? A do céu de hoje é a do céu que veio lá daquele lugar, assim como a Joana de hoje, né? Como é, assim, para você hoje, estou nesse lugar, vindo essa história, mulher negra, periférica, humilde, arrimo de família, né? E não carregar, porque isso vem junto com dor, né? Porque isso vem também com uma dor. Não estar na vida para além disso, né? Não deixar que a nossa identidade esteja atrelada só a essa dor, né? O que você pode falar disso? Olha só, Joana, deixa eu só falar da dor, né? Essa dor, as minhas dores, né? É um processo e essas dores elas vão se diluindo, vão sendo ressignificadas, vão sendo redesenhadas, né? Mas as minhas dores, elas têm diluído nesse processo de autoconhecimento, de autocuidado, né, de estudo, de tudo. Sobretudo, eu vou enfatizar, quando eu falo autocuidado, eu vou enfatizar para as pessoas. Isso. No meu autocuidado, por mais que eu estude bastante,
e compreenda bastante sobre a mente humana e as emoções, eu preciso que alguém cuide de mim. Exato. Não é a minha capacidade cognitiva que resolve todos os meus problemas. Eu preciso que alguém cuide de mim. E isso é sinônimo de muita força para mim. Exato. E é importante que as mulheres que estejam ouvindo isso, né, observem, sintam o poder dessa frase. Eu preciso que alguém cuide de mim. Isso, eu me permito. Isso não é fraqueza, isso é força. Isso é sabedoria para que a gente continue melhor, né? Os homens, sobretudo. Os homens, sobretudo. Né? Por quê? Porque as mulheres muitas vezes são sobrecarregadas, têm mais sensibilidade do ponto de vista de ter um olhar para o autocuidado, ainda que não o faça, mas os homens, na maioria das vezes, culturalmente, eles têm uma resistência. Né? E aí, o que eu gostaria de dizer? Quando eu digo autocuidado e eu preciso que alguém cuide de mim, eu quero ser muito enfática de dizer assim, eu tenho as pessoas que me apoiam, mas eu tenho uma psicoterapeuta que cuida de mim. E eu digo isso porque a nossa cultura, ela repudia. Ela diz que quem vai para o psicólogo, para o terapeuta, para o neuro, para o psiquiatra é doido. E as pessoas estão adoecidas, não estão se cuidando e estão se justificando a partir de uma capacidade cognitiva que ela tem. Até chegar em situações extremas que poderiam ter sido muito bem cuidadas, né? Então, assim, cuidar disso, né? E minhas dores hoje, elas vêm sendo diluídas naturalmente e eu consigo entender a minha história, eu consigo olhar para a minha história sem peso, sem tanta tristeza, sem tanta mágoa. Mas quando vem a tristeza, que a gente costuma dizer isso, quando sentir o desejo de chorar, chore. Simplesmente chore. Por quê? É a nossa história, a gente precisa acolher, mas a gente precisa visitá-la e não haver apego para seguir adiante, compreender, se situar, ressignificar algumas questões que não foram, mas segue. Porque a vida, ela precisa andar e ela anda para frente. Ela flui num fluxo para frente, ela não flui de forma retroativa. Perfeito. Né? Perfeito. E aí, estar neste lugar hoje, né, para mim, hoje eu consigo olhar assim, eu sozinha fico pensando, poxa, que coragem que uma criança precisou criar uma situação na cabecinha dela e dizer assim, é este lugar que eu vou ficar e vou continuar cuidando da família que meu pai cuidava muito bem. Foi um preço alto, sim. Mas hoje eu entendo que aquela do céu que estava ali diante do pai morto, que ela tinha tanto amor, e quando eu fiz essa promessa, porque eu fiz, né? Hoje eu já entendi tudo isso, já fechei, mas eu fiz essa promessa. E na minha cabeça, eu tinha que honrar até o fim e eu fiz. O problema foram alguns momentos que eu não cuidei bem de mim, né? Mas hoje eu me sinto muito honrada, né? Como eu estava lhe dizendo, eu não posso divulgar agora, mas receber um reconhecimento fora do país, palestrar fora do país, fazer parte de uma revista fora do país, isso para mim é motivo de muita honra. E quando tudo isso chegou assim, eu respirei bastante, né? Acolhi, porque eu disse, poxa, isso aqui realmente eu mereço. Isso. É da minha luta, é do meu esforço, né? E eu vou acolher isso com todo o meu coração, né? Com todo o meu coração. Por quê? Porque eu sei o tamanho da minha entrega, né? Do meu esforço. Então, eu acolho a minha história como ela foi, mas, sobretudo, hoje eu acolho as minhas vitórias. Né? E quais de mim você procura, né? Eu acho que esse é o disparador desse prêmio internacional, desse né? processo. Desse processo aí.
Fala um pouquinho dele para a gente poder... Não, por último, mas não mais importante. Então, veja, Quase de Mim Você Procura, né? É um projeto da Kátia Teixeira. Sim. É uma mulher incrível. E ela criou esse projeto de livros que são várias versões. Esta é a 11ª edição. 11ª, perdão. Edição. Ela tem várias edições: Mulheres na Saúde, Mulheres não sei o que lá, Mulheres na Educação, Mulheres no Empreendedorismo. Este é Mulheres Palestrantes. Uhum. Então, ele é escrito com várias histórias extraordinárias de mulheres palestrantes de todo o país. Uhum. Né? Então, nós fizemos o lançamento na Câmara de Vereadores em São Paulo. Sim, acompanhei. Foi maravilhoso. E aí, ele não é um livro vendido nas editoras, não. Uhum. Nas lojas, não. Quem quiser adquirir, tem de manter o contato, por exemplo, com uma de nós que somos coautora, né? E aí, qual é o propósito deste livro, né? Quando eu recebi o convite para fazer parte, eu achei uma missão linda, que é... Este livro, quem tem o desejo, trata diretamente com a instituição e patrocina juntamente com a instituição. Legal. Ele é doado, né? Inclusive, salvo engano, eles citaram os lugares que são citados, que é doado fora também, no nosso país. Mas é doado para mulheres em extrema situação de vulnerabilidade social. Que ótimo. Né? Parêntese... parentes não, negrito para extrema mesmo. Uhum. Então, por exemplo, essa aqui, alguém lá patrocinou uma remessa de tantos livros que vai para um presídio feminino. Então, ele vai para as igrejas de situações mais periféricas, bairros periféricos, escolas, presídios e N outros clubes que envolvem, né, situações que envolvem desenvolvimento de trabalhos sociais. Então, aqui foi a entrega, né, de várias histórias, né? Aqui eu falo justamente nesse caminhar pela palestra, mas a minha história de vida e até chegar nas palestras. Que legal. Além, claro, tem a minha história, mas tem histórias lindas de N mulheres, né? E na hora que a gente vende o livro, eu estou ajudando outras mulheres. Exato, que incrível. Entendeu? Então, assim, eu entreguei aqui com todo o meu coração. Agradeço. E, assim... E gostaria que as pessoas se interessassem em adquirir, não somente pela causa, mas para se inspirar nas histórias lindas que temos aqui no Quase de Mim Você Procura. E o mais importante, né? Mulheres que puder ler outras mulheres, né? Isso. Como é importante a gente poder ler escritoras mulheres. Isso. Né? Legal. Isso. Bom. Minha querida, muito obrigada, né? Assim, é uma enxurrada de... Toda a vida que eu escuto tua história, eu fico extremamente tocada, porque assim me representa também. Acho que você ocupa um lugar de representatividade na vida de tantas mulheres, né? A mulher nordestina, a mulher lá do Trairi, né? É incrível, assim. Então, eu quero lhe agradecer muito pela sua entrega, né? Por você conseguir, assim, unir determinação, coragem, performance com conexão, com verdade, com emoção, né? Eu acho que é disso que a gente precisa, né? A gente precisa construir, mas construir conectado. A gente precisa seguir, mas seguir conectado. Né? Então, muito obrigada do céu. Obrigada a você, minha querida, uma honra. Uma honra ter tu aqui, viu? Você me honra também com sua história, que eu conheço parte dela. E aí, se você quiser dizer mais alguma coisa para as mulheres que estão em casa, né? As mulheres que estão aí, vou ou não vou para a vida, né? Diga alguma coisa final. Tá bem. Então, como eu disse, o nosso coração, ele conhece o caminho, né? Mas para que a gente entre nesta caminhada é preciso coragem, né? E eu gostaria de dizer assim o que eu digo sempre às pessoas. A gente não parte de um passado, já foi, deixou o aprendizado. A gente não parte do futuro, não chegou. A gente só consegue partir do aqui e agora. A vida, ela acontece no aqui e agora e é só isso que ela é, né? O aqui e agora. Então, você que tem um desejo, que pensa demais,
que caminha em círculo com seus pensamentos e ainda não deu um passo, né? Naquilo que você deseja, que seu coração deseja, você sempre quis e não fez ainda, seja do teu negócio, seja por você, para cuidar de você, seja para cuidar da sua família. Olha, eu não tenho dúvidas, quando a gente cuida da nossa família, parte da gente está sendo cuidada. Porque quando essa família não está bem, parte da gente está desequilibrado também, né? A gente sofre muito, né? É um impacto muito grande. Então, o que você tem de desejo no seu coração, que você planejou alguma vez e tal e não fez, dê o primeiro passo. Ah, mas aí eu faço como? Não espere cenários perfeitos, porque não existe. Não dá para atuar nos cenários perfeitos, porque os cenários perfeitos, eles não existem. A gente parte de onde está, com as condições que tem, com o que é possível, por enquanto, né? De tudo, o mais importante é dar o primeiro passo. E o mais difícil, muitas vezes. Mas dê o primeiro passo. Tenha a coragem de dar o primeiro passo. Não esteja nem aí, como eu costumo dizer, eu não estou nem aí, eu vou dar esse primeiro passo. Se errar, eu começo de novo e dou outro passo, outro primeiro passo. Mas olha, tudo que está parado ou apodrece ou morre. Muito tendenciosamente vai apodrecer e morrer. Então, assim, dê fluência, dê fluidez, dê movimento ao que está no seu coração. Dê movimento às suas potencialidades. Quantos de nós, Joana, não temos tanta coisa bacana para fazer por nós, pelos outros, de deixar de marca linda nesse universo, na nossa passagem aqui nessa existência, e a gente tá dando desculpas, a gente tá se escondendo, a gente tá ali sem querer dar o primeiro passo. Então, assim, tenha coragem e dê o primeiro passo. Depois do primeiro passo, os demais passos virão da forma que for possível vir, né? Mas dê o primeiro passo. Vá com medo mesmo. Né? Vá com medo mesmo aqui, ó. Batendo no coração e se encorajando. Obrigada, minha querida. Você vai assinar aqui esse livrinho para mim, viu? Vou sim. Fechamos. Ai, obrigada do céu. Obrigada também, minha querida. A pulseira me emocionei tanto que a pulseira desandou. E eu também emocionei aqui demais.